Quais são Esta os... conferência será gravada agora. Nossa, veio uma voz aqui que a conferência vai ser gravada, tudo bem. Então, vamos lá. O início da vida, né? Quais são os desafios da bezerra nesse primeiro start aí de primeiras horas de vida. Depois eu vou falar um pouco para vocês sobre o colostro. Em terceiro lugar, o ambiente, né? Como que a bezerra se encaixa aí no ambiente, a prevenção e o tratamento, tá? São esses os pilares que eu vou tentar abordar da melhor maneira possível para vocês hoje, tá? A gente, infelizmente, tem uma realidade nas fazendas, né? Se a gente for pensar numa balança, a vaca sempre vai ser mais pesada do que as bezerras, né? Porém, nós temos um ser pequenininho, coisa mais linda do mundo inteiro, que é muito exigente, que é muito desafiado, que é pouco conhecido, né? O universo da criação de bezerras não é pouco explorado, ele é pouco divulgado e pouco aplicado, né? Dentro da realidade das fazendas. Então, a nossa missão hoje é fazer com que vocês entendam, né, que as bezerras são as melhores da fazenda. Elas são melhores que as mães, geneticamente melhores que as avós, né? E hoje elas são o animal mais caro, porém mais lucrativo da fazenda. São os responsáveis por pagar conta daqui 2, 3, 4 anos, enfim. E deixar aí o legado delas na fazenda. Então é importante a gente colocar na cabeça do produtor que a bezerra é o futuro da fazenda, né? Que elas são as nossas verdadeiras rainhas, né? Apesar de que as pessoas têm o costume ruim de pensar só na vaca. Uma coisa que precisa estar bem alinhado dentro das fazendas, principalmente com as equipes, é que tudo que a gente fizer por essas bezerras nos primeiros 60 dias de vida vão determinar o futuro dela, produtivo, reprodutivo, longevo, enfim. Todas as ações que a gente tomar nesses primeiros 60 dias, seja com nutrição, manejo de estresse, atitudes de bem-estar, atitudes que facilitem, né, a vida delas e a passada pelos desafios, e pensando mais para frente um pouco em relação à lactação mesmo, o parênquima mamário, trato reprodutivo, os órgãos de grande importância, como fígado e coração, são desenvolvidos neste período. Então, o parênquima mamário é o principal, né? A gente mostra sempre eu sempre mostro para eles, às vezes com necrópsia, como que é, né, a cápsula mamária, o grande centro produtor de leite. Então, tudo isso é formado nos primeiros 60 dias. Então, é importante que a gente realmente não pense só na vaca, mas tente olhar a bezerra e enxergar ela como uma vaca, mesmo pequenininha. Então, apitou, começou, né? Apitou o nascimento, começaram ali as primeiras saídas para o universo, para o meio ambiente, já começam os desafios desse animal. Então, a gente tem estresse durante o nascimento, né? Partos tracionados, partos laboriosos, às vezes cesarianas, algum procedimento que tem que ser feito por dificuldades de saída, né, dessa bezerra de dentro da vaca e por apresentação fetal. Às vezes está com uma apresentação fetal que não é o ideal, né? E além disso, a gente tem os problemas que elas enfrentam em relação à termorregulação, ao local do nascimento, né? Ao ambiente, principalmente. Às vezes o produtor escolhe um piquete lá longe, ou um piquete que seja sujo, ou até mesmo baias de parição superlotadas ou contaminadas. Então, o desafio realmente é muito grande, né? Um animal que está dentro de um ambiente uterino, um ambiente estéril, um ambiente com temperatura alta, no momento do parto mais alta ainda, né? E então a gente tem que pensar como um todo, né? Não podemos ficar focados só no futuro do nascimento para frente. Olha os cachorros brigando, gente, desculpa. Ou pensar assim que depois que colostrar eu vejo o que eu faço. Então não é bem assim. São pequenas atitudes que fazem a diferença. Então, nossa missão também vai ser fazer com que esse parto seja o menos sofrido possível, fazer com que essa bezerra não passe frio, né? Com que o local de nascimento seja limpo, que eu tenha condições de fazer uma colostragem rápida e eficiente. Mais para frente eu vou falar mais sobre isso. E que o alojamento, que é o que eu vejo, tenha a mínima condição aí de funcionamento.
Tá bom, mas por que a gente fala tanto de colostro, né? Vocês já sabem, mas não custa lembrar, que na aplacentação dos bovinos do tipo Sindesmo curial, ou epitélio curial, seja como quiserem, não existe a passagem de anticorpos durante a gestação, não tem troca de anticorpos de sangue, feto e vaca, né? Bezerro e vaca. Então, o animal nasce a gama-globulinêmicos. Eles não têm nenhuma célula de defesa. O sistema imune é completamente imaturo e vai ser completamente dependente do colostro para que isso aconteça, né? Então, o colostro vai ter lá IgG, que é 92% do colostro é de IgG, IgM, bem pouquinho também, e IgA, se eu não me engano, é 2%. E não esquecendo um pouco a parte de imunidade, né? O colostro também é importante para a saúde da bezerra, para a nutrição, para a termorregulação. Então, ela vai usar ali as gorduras, as proteínas, para começar a se adaptar a esse ambiente extracorpóreo, né? Extrauterino, essa nova vida que ela vai precisar enfrentar. Então, partindo desse princípio de que a bezerra nasce sem defesa nenhuma, ela está um tanto, como é que eu posso explicar isso? Ela está perdendo no jogo, né? Ela já começou perdendo. Então, quanto antes a gente providenciar para essa bezerra o fornecimento de colostro, antes a gente vai fazer com que essa imunidade comece a se desenvolver. Então, eu considero a colostragem como ponto-chave da vida da vaca, não é nem da bezerra, gente, é da vaca mesmo, tá? E é muito importante vocês observarem aqui, ó, nessa tabela aqui que eu coloquei para vocês, como que a imunidade está funcionando, tá? Vocês estão enxergando aqui, né? Imunidade inata, imunidade passiva, imunidade ativa. Desde a concepção, o sistema imune está aqui, ó, para baixo da barriga da cobra, vamos dizer, tá bem baixo, não tem praticamente função nenhuma, né? Então, ela teve o nascimento, isso aqui também diminui, como disse, e aos poucos essa imunidade vai crescendo, tá? Isso aqui vem 100% do colostro, esse preto, que é a imunidade passiva. Então, quanto maior for o fornecimento de colostro, quanto maior for o volume, né? Quanto for o tempo, mais para frente eu vou explicar bem direitinho essas questões, para que a gente dê o mínimo de condições. Eu estou até distraída com essa menininha aqui. Que a gente possa fornecer para ela a condição para que ela se vire sozinha nesse ambiente, né? E a janela imunológica tem 100% relação com as diarreias, né? Porque a gente tem aqui um período onde a imunidade que ela recebeu da mãe começa a cair, né? E, em contrapartida, a imunidade ativa da bezerra ainda está engatinhando a passos de tartaruga. Então, eu apresento, eu enxergo, né? Eu me deparo com essa janela de suscetibilidade, ou janela imunológica, como eu gosto de falar. E é por isso que toda bezerra tem diarreia. Pelo menos uma mudança no score de fezes ela vai passar. Isso é mais fácil a gente aceitar do que a gente explicar. É tipo balanço energético negativo. Ó. Toda vaca vai passar pelo balanço energético negativo. Algumas vão passar melhor, outras vão passar pior. Então, o nosso objetivo é fazer com que essa janela de imunidade seja passada o mais bem possível, né? Então, aqui eu quis trazer para vocês o quadro de um trabalho que foi feito baseado em volume de colostro. Vocês podem ver que não existe mais nada de diferente nessa pesquisa, a não ser o volume de colostro que esses animais receberam, tá? Foi uma fazenda acompanhada, acho que por 5 anos, um trabalho de 2005. Depois eu posso passar para vocês também. Onde as bezerras tiveram a única diferença no manejo, o volume de colostro ofertado. Um grupo tomou 2 litros, outro grupo tomou 4 litros. Eu quero que vocês observem como teve diferenças estatísticas, principalmente no ganho de peso, à primeira vista, no ganho de peso, tá? Problemas de saúde, 8 contra 5. Lactação, tanto na primeira quanto na segunda, a gente teve um volume muito grande de leite a mais, né? 1 litro na média diária é muita coisa, somando aí os 305 dias de lactação.
Então, é algo que a gente deve, sim, dar muito valor, principalmente por ser um produto, né? O leite, o colostro, no caso, um produto que não tem interesse comercial. O interesse comercial do colostro é zero, né? O laticínio despreza esse alimento, mas a bezerra dá um valor extremo nisso. Então, é importante que a gente dê o volume que ela realmente precisa, né? E hoje a gente já não fala mais que é só dar o colostro e acabou, né? Existem alguns pilares para serem cumpridos em relação à colostragem. O primeiro deles é o tempo, tá? Isso aqui vocês têm que colocar num potinho e guardar. Fiquem à vontade para dar print do slide se precisarem, tá? E qualquer coisa vão me perguntando. O tempo. Quando eu saí da faculdade, a gente falava aí em 8 horas pós-parto, pós-nascimento, né? Isso fazem 3 anos. Hoje, a gente já fala em 3 horas, que é a absorção máxima de colostro, e mesmo assim ela é inferior a 80%. Né? A gente tem aí a presença dos ácidos dentro do abomaso, que vão coagular esse colostro, vão ficar no soro dispersas essas imunoglobulinas, para que elas sejam destinadas ao intestino para continuar a digestão, né? O processo de digestão natural. Porém, chegando lá no intestino, elas vão se encontrar com os receptores, que vão estar ali aptos, assim como uma esponja com água é, para receber essas imunoglobulinas, né? E conforme o tempo vai passando, esses sítios de ligação, né, esses receptores vão se fechando, como se fosse uma cerca dessas de galinheiro, bem grandona, e ela fosse diminuindo assim com o passar do tempo. A permeabilidade se torna menor. Isso envolve uma série de mudanças fisiológicas, entre elas pH, temperatura corporal, enfim. Não vou entrar muito em detalhes, senão a gente fica 1 hora só nesse slide, tá? Outra coisa que é extremamente importante é a qualidade. Quanto maior a qualidade do colostro, melhor é a absorção, melhor é o meu resultado final. Né? A gente tinha aí o colostrômetro antigamente, que é um densímetro. Não sei se todos têm conhecimento disso, mas existe, né, um densímetro que vai medir a correlação, dizer se é bom ou ruim, entre a densidade e a quantidade de imunoglobulinas, tá? No colostrômetro, ele era verde, vermelho e amarelo. E aí, nos anos para cá, a gente começou a usar essa ferramenta aqui da foto, que é o refratômetro de Brix, tá? Ele é a escala de 0 a 32 e ele também é ótimo para a gente avaliar a qualidade do nosso colostro, tá? Então, eu pingo 2 gotinhas ali, olho contra a luz e preciso que esse resultado seja maior que 22% de Brix, certo? E vai me dizer que eu tenho, em média, 50 a 60 gramas de imunoglobulinas por litro. E isso vai para o próximo pilar, que é a quantidade. Ah, mas a bezerra tem que tomar 10% do peso vivo em colostro. Beleza. Daí uma bezerra Jersey nasce com 20 quilos. Beleza. Então, 20 quilos eu tenho que dar 2 litros. Mas será que em 2 litros eu vou encontrar essas 150 gramas aqui de IgG que eu preciso, de imunoglobulina que eu preciso? Nem sempre, né? Por melhor que seja o colostro, a gente pode encontrar aí até 100 gramas por litro, né? Mas isso é exceção e a gente não tem essa métrica de avaliação a campo. Então, eu sempre falo em quantidade de imunoglobulina. Entre 3 a 4 litros de um colostro de qualidade, eu encontro essas 150 gramas de imunoglobulina, tá? Que vão ser responsáveis aí por manter a bola da imunidade passiva sempre alta, tá certo? Passando para o próximo pilar, higiene. Por que a higiene é tão importante para a minha colostragem ser eficaz, né? Ser bem sucedida? Aqueles mesmos sítios de ligação que eu comentei ali para cima, onde a IgG se liga, né? As bactérias também se ligam. Então, quanto maior for a minha contaminação de agentes, né? Minha quantidade de agentes durante a ordenha e fornecimento, menor vai ser a entrada eu devia ter colocado a foto, a entrada de imunoglobulinas no intestino. As bactérias são maiores e mais pesadas, então elas se entalam dentro do sítio e falam, bom, agora eu cheguei aqui, você não vai entrar. E a bactéria
toma a vez da imunidade, né? Então, ela fica ali só incomodando, atrapalhando essa absorção. Então, feito isso, passei dessa etapa, fiz tudo certinho, eu vou quantificar. Eu vou saber exatamente quanto que a minha bezerra foi capaz de absorver, né, de colostro, por mais que eu tenha feito tudo certo, através da coleta de sangue. Então, esse sangue vai ser coletado com 24 horas de vida da bezerra. Eu vou deixar ele num tubo como esse, sem anticoagulante de preferência, por pelo menos 24 horas. Daí eu vou ter a porção soro separada das hemácias, evitar, gente, chacoalhar essa amostra, tá? Para que eu não tenha hemólise e atrapalhe a minha avaliação. E eu vou fazer a leitura no refratômetro também de Brix, tá? Mas agora eu vou procurar um resultado superior a 8,4%, tá? Que isso vai me contar mais ou menos se foi bem sucedida. Muitas pessoas me perguntam, mas o que vai adiantar, né? Eu saber se deu certo ou se deu errado, sendo que eu não vou poder fazer mais nada depois disso com essa bezerra, né? Eu não vou fazer milagre, eu não vou poder criá-la dentro de uma bolha em cima da minha cama. Porém, você vai conseguir saber como não errar de novo, né? Ou o que você fez de errado naquele animal que ele não absorveu. Existem sim particularidades entre os animais, que tem animais que realmente têm alguma dificuldade, alguma deficiência, principalmente os prematuros, que não têm a parede do intestino tão permeável, né? Já não está bem prontinha ainda para receber. Então, a gente esbarra em algumas dificuldades, mas, de maneira geral, os resultados são positivos quando a gente executa as coisas na ordem, né, de prioridade. Outra coisa que é fundamental as fazendas terem é o banco de colostro, que é uma poupança, né, que eu vou ter aí para garantir que, se acaso a mãe não tiver colostro, eu vou ter aí o volume, a qualidade totalmente preservados para que sejam fornecidos para essas bezerras. O ponto mais importante do banco é só o congelamento? Às vezes as pessoas me falam, não, mas congelar tá fácil, tá no papo, isso daí eu faço com o pé nas costas. Mas, na verdade, isso não é a maior dificuldade do banco. Realmente, você ter formas como essa, guardar em pacotinhos de ziploc, anotar, isso aí não é nada, né? Tranquilo. O maior problema é na hora de descongelar. Às vezes eu fiz tudo certo, por exemplo, do outro slide. Eu tô com tempo, tenho qualidade, tenho quantidade, guardei bem limpinho, sei que tá tudo certo, mas daí na hora de descongelar, o que eu faço? Coloco no fogo e largo essa amostra de colostro lá. O que vai acontecer? Todas as proteínas vão desnaturar. Ou seja, a qualidade do meu colostro vai diretamente pelo ralo. Eu perco todinha a qualidade da minha imunidade, né? Quebro essas paredes aí que tem, ainda posso caramelizar as proteínas, que é um problema ainda maior, e acabo dando um tiro no pé. Então, o ideal do descongelamento, sempre em banho-maria, tanto descongelamento quanto aquecimento. Qual a temperatura dessa água? Entre 45 e 50 graus. Vou pedir para que vocês me mandem aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem, se está claro assim, ou se eu estou falando muito rápido, tá? Por favor. Então, eu vou fazer esse descongelamento, vou colocar lá num latão a água, vou medir a temperatura e vou soltar esse pacote lá dentro. E sempre homogeneizando, né, para que a amostra se descongele por inteiro e eu consiga fornecer para a bezerra sem pedaço de gelo e na temperatura ideal, de pelo menos 37 graus, certo? Então, vamos lá. Próximo passo. Cuidei da bezerra, peguei o colostro, beleza, tá tudo certo. Agora vamos lá cuidar do umbigo. Mariana, quais são as melhores soluções para curar o umbigo? Vocês podem ver que eu coloquei 3 sugestões aqui bem legais para vocês. É o iodo, 10%, a outra é o iodo a 10% e o iodo a 10%, que também acho que é uma alternativa excelente para a cura de umbigo, tá? É importante que vocês não cortem e nem amarrem, porque a gente precisa que essas estruturas cicatrizem de fora para dentro, né? Como vocês podem ver nessa foto aqui, ó, é muito legal essa foto, porque eu consigo ver todas as estruturas que eu vou ter que me virar para cuidar delas depois do nascimento.
são 2 artérias, uma veia e o úraco, né? Que vai ser a nossa querida bexiga no futuro. Quando eu amarro essa estrutura aqui, mesmo depois que já está nascida, sequinha e tal, eu amarro, eu impeço que esse fluido suba, né? Até a cavidade abdominal e que essa cicatrização seja eficaz. Então, muitas vezes eu vou lá, tenho iodo 10%, tenho iodo 10%, tenho o umbigo num tamanho legal, mas eu vou lá e amarro. Ou eu vou lá e uso um produto glicerinado. Eu vou dar os exemplos aqui de nome comercial para vocês irem se familiarizando. Mas é o Curumbi, Umbicura, é o próprio iodo glicerinado, né? Esses produtos repelentes também. Tem muita gente que usa o Lepicide, por exemplo, ou o Topline, que é o prateado, para usar nessa hora, né? Pensando em, entre aspas, numa cicatrização. Mas não adianta nada usar isso se eu não cicatrizar isso daqui de dentro para fora. Né? Os meus problemas vão ser muito grandes. Eu posso ter abscessos abdominais, eu posso ter sepse, né? Poliartrite, hérnias, eventrações, enfim. Essa estrutura aí ela é muito importante para a gente, então ela deve ser mergulhada, né? Numa estrutura. Essa estrutura deve ser mergulhada, de preferência nesse copo de pós-dipping sem retorno, para que eu possa desprezar o conteúdo excedente. Vamos dizer que eu enchi, usei e jogo fora, né? Não posso guardar para a próxima ou guardar para amanhã, porque eu vou acabar contaminando essa solução. E a solução é iodo com álcool, né? Um seca e o outro desinfeta. Então, um desidrata e o outro desinfeta. É bem legal usar esses copinhos, eu acho que facilita bastante. Pedir para que o cuidador use luvas, porque isso é extremamente abrasivo, né? Corrosivo, ele deixa a mão da gente manhaca. Eu botei esse exemplo de copinho aqui, porque tem alguns soros que vêm com os copinhos que também são legais de você utilizar, né? Você pode usar para mergulhar e joga fora. E é importante falar mais uma vez que isso aqui deve ser mergulhado. Eu tenho uma amiga que diz que você deve cantar um refrão de uma música que você gosta enquanto você estiver curando o umbigo. Por exemplo, Parabéns para Você. A gente já viu que ela dura mais ou menos 1 minuto. Então, canta parabéns na tua cabeça, ou reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, faz o que quiser, mas permanece com isso mergulhado. Não precisa enfiar aqui e ficar chacoalhando, né? Ou deitar a bezerra e curar deitado, porque eu preciso que esse soro, esse iodo suba por gravidade mesmo, né? Vá curando aí essas estruturas de fora para dentro, certo? Mais um passinho para frente, para a gente chegar no ápice do nosso assunto. O manejo do ambiente tem que ser limpo e seco, né? Abrigo de vento e chuva. Isso aí todo mundo já está careca de saber. Em contrapartida, ele também tem que ser arejado. Não quer dizer que ele está ao abrigo de chuva, mas está tapado ali tá tapado ali por paredes ou por janelas, né? Abrigo, vento e chuva, arejado. Seja berçário, baia individual ou gaiolas, essa cama deve ser alta e confortável para que esse animal consiga se aquecer, fazer o ninho, né? E se desenvolver tranquilamente. É importantíssimo eu pedir para que esses funcionários retirem o excesso de fezes do local, manter esse local sempre limpo, diminuir a quantidade de mosca que tem. Bezerreiro é um criadouro, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os mínimos detalhes. Escolher desinfetantes bons, saber como utilizar a diluição. Alguns não agem sobre matéria orgânica, outros já agem, né? Posso usar o cal hidratado no foco das doenças, também é bem legal de usar, no foco das diarreias, né? E optar sempre por fazer um vazio sanitário nesse local, não só pelo tempo, né? Mas pensando aí na diminuição da eliminação desses agentes no ambiente. Ó, falar para vocês, o meu sonho era poder criar a bezerra numa bolha, igual essa daqui, ó. O mais segura possível, o mais protegida possível. Chegou uma pergunta aqui. Já vou dar uma pausa para a gente responder. O mais protegida possível, mas infelizmente na nossa realidade a gente não consegue fazer isso, tá?
Então, vamos lá. Aproveitar esse aqui para vocês verem e já vou responder as perguntas. É necessário que o colostro seja da própria mãe? Tem algum problema fornecer o colostro de uma vaca diferente? Não. Não tem problema nenhum em fornecer o colostro da vaca diferente, sendo dentro da mesma propriedade, seguindo os mesmos manejos, principalmente os que eu vou falar lá na frente de prevenção, tá? Esse colostro do banco, a segunda pergunta, pode ser congelado por até 1 ano, tá? Qual o tempo necessário para fazer a quantificação? Se for a leitura da proteína sérica, são 24 horas. Depois que eu colostrei esse animal, eu coleto o sangue e avalio, tá? Caso seja verificado que o colostro não é de boa qualidade, usa o colostro em pó? Sim, posso usar o colostro em pó. Hoje no mercado a gente tem 2 marcas de colostro em pó e eles podem ser indicados tanto para enriquecer o colostro da vaca de baixa qualidade ou para dar ele puro, tá? Mariana, você já usou o colostro Balls? Então, não. Nunca usei o colostro Balls, nunca tive acesso. É uma ferramenta muito cara, eu acho que não vale a pena. Se fosse para eu comprar hoje ou para dar de presente para alguém, eu daria um refratômetro de Brix, tá? Maria, o que é a caramelização das proteínas e por que é um problema? Quando a gente tem caramelização das proteínas, a gente tem uma mudança no formato dela, na ligação, consequentemente na osmolaridade dessa proteína, dessa solução leite final, né? Então, eu acabo tendo diarreias pela caramelização também, mas é mais comum na pasteurização, viu? Na pasteurização com temperaturas muito altas. Vitória Fonseca, você acha que a silagem de colostro como uma opção para conservar no caso de dificuldades para congelar? Vitória Fonseca, vou te falar, nunca use silagem de colostro para colostragem, tá? Silagem de colostro é um leite coalhado, não sei se você já viu, se você já teve experiência, mas é engarrafado, né? Esse colostro tampado e deixado num canto para ele fermentar como quiser. Então, a gente azeda, tem mudança de pH, é muito ruim para as bezerras, elas não gostam de tomar, nem para o fim que ele é utilizado como uma alternativa de aleitamento e não como uma alternativa para colostragem, tá? Então, apague a palavra silagem de colostro da tua cabeça, pelo amor de Deus, não use isso como substituto de colostragem. E o Euler perguntou por último, por que eu não posso cortar o umbigo quando ele está grande demais? Porque é o seguinte, é a mesma coisa que você tentar tomar coca, por exemplo, numa garrafa de 2 litros com um canudo de 10 centímetros. Você não vai conseguir tomar muita coca por muito tempo, né? Você vai tomar um gole ali, mas quando sair da ponta do teu canudo já era, né? Então pensem no umbigo como um canudo, como um condutor do iodo para dentro da cavidade abdominal, tá? Não digo nada se o umbigo estiver lá no chão, né, gente? Vamos ter o bom senso também. Vamos dizer que o umbigo está aqui, ó, no chão. Eu vou deixar pelo menos um palmo, pelo menos 15 centímetros de umbigo é ideal que isso aconteça. E deixe, tá? Algumas coisas podem acontecer que podem nos atrapalhar na cura de umbigo. Uma delas é o rompimento desse coto umbilical muito próximo à parede do abdômen. Acontece muito em parte de bezerros grandes, às vezes bezerras oriundas de FIV, que elas têm o cordão umbilical, o vaso muito calibroso, e isso acaba atrapalhando e dificultando a nossa cura um pouco. Ou em casos em que há esse rompimento aí por tração, ou a vaca mesmo, às vezes, pisa na placenta e sai arrancando tudo, isso pode acontecer também, tá? Então, acho que ele não me mandou mais nenhuma pergunta, eu vou dar uma continuidade aqui para a gente não perder tempo, tá? Essa frase desse slide, gente, eu escuto ela muito, vocês não têm noção. Nossa, mas aqui eu nunca vi diarreia. Então, assim, às vezes eu faço a cara desse cachorrinho, né? Então, você quer mesmo que eu acredite nisso? Porque eu vou passeando pelo bezerreiro e eu começo a enxergar a bezerra como essas duas aí, ó. Uma pança de diarreia embaixo ou com o popozão cheio de feno, cheio de cama, né? E lá para trás o conteúdo. Essa bezerrinha tá até constrangida na foto, né, tadinha. Isso é muito comum. Mas, assim, só não
tem diarreia quem não procura, né? Quem não enxerga. Eu sei que essa frase é bem clichê, né? Mas a diarreia é um somatório de problemas, ou seja, eu vejo a diarreia, na verdade, eu só vejo a ponta do iceberg. Infelizmente, os nossos questionamentos de anamnese devem começar lá no pré-parto. Putz, 9 meses atrás, que saco, o cara nem vai lembrar mais o que ele fez com essa vaca. Mas assim, ele precisa entender que a saúde da vaca e tudo que eu fizer com essa vaca vai interferir diretamente na bezerra, tanto no crescimento fetal, quanto no desenvolvimento da gestação, né? Desse animal vir a termo, porque às vezes fica lá 8 meses e aborta, ou natimorto, né? Não podemos esquecer disso. Toda gestação influencia no desempenho como um todo, né? Tem um monte de trabalhos aí disponíveis para a gente ver como que essas bezerras se desenvolvem, o que o calor ou o frio excessivo fazem com elas. Não sei se vocês já estudaram ou já viram em algum lugar falando sobre epigenética. Vai ser o novo coqueluche do momento, que é uma parte da genética que estuda como que os genes são ligados ou desligados, tá? E já é provado para a gente que alguma ação, algum fato que aconteceu com a bezerra pequena, até mesmo dentro do útero, é capaz de ir lá no gene e falar, viu, meu amigo, você não vai funcionar, ó, desligado. Isso pode ser para produção de leite, para sólidos, para conformação de úbere, para um monte de coisa, mas geralmente desliga os da saúde, né? A gente percebe que isso é o mais comum. Longevidade, produtividade, tudo que às vezes você, na escolha de touros e acasalamento, dá prioridade, as ações do meio ambiente e do fenótipo, enfim, são capazes de mudar, né? Então, assim, não valeu nada tudo que eu fiz. Antigamente, o pessoal falava, a diarreia amarela, ela é da salmonela, a diarreia verde, ela é da iméria, a preta é acidose, né? A bezerra já tá muito ruim. Aquela branca é diarreia de leite, aquela que parece um iogurte é tal coisa. Então, assim, não pode mais ser no zóio, gente. A gente já tem que ser mais profissional, tanto no diagnóstico quanto na escolha, né, da prevenção. Mais para frente também vou falar bastante sobre isso. E precisamos ser mais profissional. Deixar os olhos de lado um pouco e enxergar a diarreia como um sinal clínico, né? Esse aqui eu coloquei na balança para vocês tudo que está envolvido no mecanismo da diarreia. Então, o gerenciamento, a alimentação, a genética, o colostro, a imunidade ativa, a imunidade passiva, a defesa específica, né? E nessas horas, às vezes, pesa mais o manejo de ambiente, as doenças, a virulência, o que eu tenho, né, de presente no meu bezerreiro, enfim. Como que eu estou lidando com isso, né? Então, essa balança, essa foto é bem legal. Eu peguei ela do livro Medicina Bovina. Eu já indiquei ele várias vezes lá no Insta. Eu adoro ele. Eu peguei a versão dele em inglês, porque emprestei o meu para uma amiga. E vocês sabem como é quando a gente vai com o livro, ele demora a voltar. Mas isso é fundamental que vocês tenham bem em mente essa foto, sabe? Olhando o que está pesando mais. Se o teu manejo de prevenção, vacinação, etc e tal, está mais pesado, ou se a tua contaminação bacteriana, viral, enfim, protozoários, está pesando mais no teu resultado. Bom, o primeiro ponto para a gente ser profissional é apagar o fogo. Então, vamos saber com quem nós estamos lidando, tá? Essa foto eu que tirei numa fazenda onde eu fiz coleta de fezes. Um animal estava do lado do outro. Olha a diferença de score de um para o score de fezes do outro. A gente pode fazer essa coleta de fezes periódica, entre 2 a 3 vezes por ano, pedindo OPG, cultura, ELISA, PCR, enfim, para eu descobrir quem são os agentes de circulação. Outra coisa legal de fazer, pensando ainda na coleta de fezes, é escolher as idades, tá? Que eu vou coletar. Se eu vou coletar dos animais mais jovens, se eu vou coletar de todos. Se eu vou fazer um pool aí de fezes, vou pegar 3 ou 4, misturo tudo e levo para o laboratório, enfim. Do jeito que eu conseguir fazer. As amostras, lá em Goiás, eu costumo mandar para o VidaVet, tá? É um laboratório que tem em Goiânia,
mas eles mandam para Botucatu para fazer alguma parte das análises. Lá em Goiás, eles rodam só o APG. Sai em torno de R$110 o perfil completo. Ele chega a uma amostra bem legal, assim, salmonela, rotavírus, cripto, eiméria, coli, estrongiloides, mostra tudo, tá? E, infelizmente, às vezes eu vou saber com quem eu estou lidando através da necrópsia. Às vezes pelos achados macro ou pelo histopatológico, né? Outra coisa que eu vou saber pela característica do quadro, se é animal mais jovem, se é animal mais velho, se é um surto, se é um indivíduo, se é no inverno, é no verão. Será que é a dieta das bezerras que mudou? Que daí às vezes pega geral, né? Então a gente vai ter que tomar essas decisões sempre embasadas, tá? Eu nunca vou no zoiômetro. A gente tem que parar com essa mania de fazer isso. O veterinário não é vidente, não é feiticeiro para adivinhar o que está se passando. Então, se a gente tem as ferramentas disponíveis, a gente deve usar. Aqui, eu coloquei esse quadro para vocês, peço que vocês prestem bastante atenção, principalmente nas consequências. Hoje, os principais agentes que a gente tem em circulação no bezerreiro são Cryptosporidium, para mim é o primeiro. Todas as amostras que eu já mandei até hoje vieram com ele. Cryptosporidium é o campeão. Rotavírus é o segundo campeão. E essa jaguar aqui, sem vergonha da coli, é a outra. Essa daqui vem de carona com essa. Ou com ele. Ou até mesmo com o coronavírus. Às vezes eu posso ter cripto com rota, cripto com salmonela, cripto com giardia, e dificilmente eu vou conseguir saber qual deles que está comandando, né? Mas na maioria das vezes vai aparecer os dois. Não sei qual período da faculdade a maioria de vocês estão, mas lá na clínica de bovinos a gente aprende um pouquinho, bem pouquinho, sobre as diarreias, principalmente sobre os mecanismos de ação, como que eles atuam e agem dentro das bezerras. O maior deles é a inflamação, né? A gente já sabe que isso daqui é um caminho praticamente sem volta. A parede do intestino fica muito prejudicada, é uma injúria de tecidos muito grande. As fímbrias da coli vão lá, se encostam e produzem umas toxinas violentas que podem causar até mesmo sinais neurológicos. Alguém ligou o microfone? Alguém quer falar comigo? Não? Tá. Então, vou continuar. Então, assim, a gente vai ter que focar no nosso sucesso do tratamento, que é o nosso título dessa apresentação, nisso daqui, ó. Como que eu vou reverter a inflamação? Como que eu vou melhorar a condição do intestino desse animal? Digestão. Como eu vou melhorar a absorção desses nutrientes, né? Dessas vilosidades aí que foram prejudicadas. Caralho. Tem alguém com o microfone ligado xingando. Deu certo? Acho que deu. Deu certo, né? Tá. Então, esse quadro explana, né? Espalha bem como é a realidade dos agentes. A gente deve... Depois. A gente deve prestar bastante atenção, né, no que as fezes das bezerras vão contar pra gente, se ela tá mais aquosa, se ela tá mais mal digerida, se eu tenho conteúdo de leite, como é que eu vou percebendo isso, né? Até mesmo pelo estado do animal. Mas, porém, contudo, esses não são os únicos fatores causadores de diarreia. Eu ainda tenho as diarreias nutricionais, que podem aparecer
podem ser silenciosas ou podem ser em caráter de surto, principalmente pelo uso de sucedâneo ou leite de descarte, sucedâneo de má qualidade, né? Ou leite de descarte com oscilação muito grande de sólidos. Teve uma pergunta aqui, qual que era a minha opinião sobre o uso de leite de descarte. Primeiro de tudo, você tem que ver o que é descarte. Se é um leite com mastite, se é um leite com pus, se é um leite com sangue, se é antibiótico demais, se é um leite que você tomaria, por exemplo, né? Então, minha opinião sobre leite de descarte é: eu tenho outra alternativa? Não tenho outra alternativa. Como usar o leite de descarte da melhor maneira possível? Utilizando um leite que seja de CCS alta, né? Células somáticas mais altas, porém pasteurizado. Pensando aí que eu não vou usar sangue, não vou usar pus, não vou usar antibiótico de primeiro dia, e fazer com que ele se torne da melhor maneira possível. Então, a gente vai observar o quadro de uma diarreia profusa. Quase sempre ela é branca, parecendo um iogurte, ela tem o leite mal digerido. É bem característica, mas infelizmente não tem cara e não tem idade, porque a gente pode ter uma diarreia nutricional ocorrendo junto com uma bacteriana, ou a bacteriana se torna oportunista e entra em ação nessa hora. Infelizmente, a gente só vai perceber quando esse animal apresenta febre, quando o score de fezes dele for muito feio, quando eu tiver aí no bico do corvo, já digo, né? Normalmente cursa sem febre, sem apatia, o animal não desidrata, porque não para de mamar, não para de comer, não para de mamar, de tomar água, né? Geralmente vai acometer o bezerreiro inteiro, não vai escolher a idade. E quando eu for investigar esse quadro, eu vou perceber que teve alguma mudança, por menor que seja, nessa rotina. Seja na qualidade do leite, seja na alteração de sólidos, seja na entrada de um novo produto na fazenda, principalmente na temperatura do leite. Às vezes eu posso ter, sim, diarreias por temperatura do leite muito baixa ou muito alta. Lembrem que tudo que a gente fornece para o animal, se não está na temperatura do corpo, ele gasta energia para aquecer aquele líquido primeiro, para que depois ele possa fazer a digestão. Isso acontece com leite e com sucedâneo. Entrando nos sucedâneos de baixa qualidade, é aqueles que usam a soja, ervilha, batata, enfim, o que for, para completar a proteína. E isso, às vezes, é aquele que é o mais baratinho, aquele que eu acho que é mais fácil de usar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes é onde a gente está estragando aí o intestino do nosso animal pelas beiradas. E se ninguém está doente, como é? Ninguém está doente quando todo mundo tem os sintomas. Isso daí não vai ser uma doença. Talvez aquela pessoa do bezerreiro ache que isso é normal, né? Então tem que pensar nisso também. Ah, eu não tenho diarreia aqui, mas será que não é sempre que esse animal está com diarreia? Não é sempre que o bezerreiro inteiro está com esse sintoma, né? Porque a diarreia não é uma doença, a diarreia é um sinal clínico, é um sintoma. Então é bem importante vocês terem isso em mente na hora de orientar os futuros aí clientes e produtores de vocês. Primeiro passo, eu vou revisar a rotina, o dia a dia. Pode ser que um detalhe muito pequeno passou despercebido, né? E nem sempre vai ter um agente circulando. Como eu comentei lá atrás, as bactérias às vezes vão se falar, opa, tô dentro, tá com a temperatura ideal, já tô tendo lesão na parede, meu animal já começou a se desidratar. Ah, não, é agora que eu vou entrar em ação. Não tem outra alternativa para mim. Então, eles começam a cursar juntos. Então, a gente vai ter um problema duplo, né? E é para procurar de verdade, viu? Caprichar na anamnese. Não vai fazer egípcia, a Sandra Bullock no Birds aí. Preste bastante atenção. Às vezes, a altura do balde, a altura do bico, o horário do cara vai mexer. Às vezes, em vez dele misturar o leite com... às vezes, ele misturar o leite com um misturador, ele bate com o bração lá dentro do balde. Isso também é um fator de contaminação. Então, assim, caprichem na anamnese, mesmo que esteja no campo. Vista mesmo a camisa de veterinário, abre a cabeça,
Não fique com aquilo assim, ó, eu olhei essa diarreia, o cheiro dela, cheirando ovo, certeza que é salmonela. Ou, essa diarreia tá branca, certeza que é leite. Né? Então, tire um pouco as amarras que você tem, as manhas que você tem do dia a dia e procure de verdade, com embasamento e com bastante critério. E não esqueçam, a diarreia não é uma doença, é um sinal clínico, né? Quando a gente fala da doença, ela é a criptosporidiose, é a colibacilose, é a salmonelose. E essas doenças daí vão ter os seus sinais clínicos, que na maioria das vezes são comuns. Por exemplo, a febre, né? Temperatura corporal retal superior a 39,5, eu já considero febre. Desidratação, avaliação do turgor da pele, tempo de perfusão capilar, brilho do pelo, fundura do zóio, como disse, o olho está fundo, se as mucosas estão brilhantes, é o ponto principal. Guardem essa informação no coração, porque muitas vezes os animais morrem pela desidratação. Então, a gente sabe que na diarreia tem um desequilíbrio dos fluidos, eu posso evoluir para uma acidose metabólica, eu posso sim ter sinais neurológicos, né? E a primeira coisa que eu vou observar, infelizmente, vão ser fezes amolecidas. E para isso, eu tenho essa ferramenta que chama score fecal, onde aqui na letra A ou 0, né? Eu vou colocar assim, 0, 1, 2 e 3. O 0 é as fezes, são as fezes firmes. O 2, elas ainda estão firmes, porém elas aumentam de volume. No score, ali na terceira foto, eu já tenho elas mais fluídas, um pouco aquosas, e na última foto ela já é realmente só uma água que está ali por cima desse gramado, que eu consigo enxergar e considero diarreia feia, profusa, aquosa, e eu vejo que o animal defeca mais vezes ao dia e num volume muito maior. Isso daí é o primeiro ponto para eu saber, opa, eu sei o que é diarreia ou eu não sei o que é diarreia. Outra coisa que vocês têm que olhar para a bezerra e tentar enxergar a vilosidade lá dentrinho dela. Porque essa vilosidade, ou essa microvilosidade, ela é responsável por toda a absorção de nutrientes, né? Consequentemente, a perda d'água já não vai ser mais capaz de absorver. Olhem como está esse capacete dessa velocidade, já não existe mais. É como se eu pegasse uma escova de dente e cortasse ela bem curtinha. Perdão. E eu não vou ter aí a chance dessa absorção ocorrer em 100%. Eu sempre comparo a velocidade aos dedos da mão. Quanto mais compridos os dedos, maior é a superfície de contato, maior vai ser a absorção. E nos processos infecciosos, normalmente, os agentes se concentram aqui na parede e acabam destruindo, detonando toda essa parede. Essa foto aqui é um exemplo do rotavírus. Como ele trabalha, como ele atrapalha a nossa querida velocidade, coitado, né? Infelizmente, os estudos mostram que demora cerca de 28 dias para que essas velocidades se reestabeleçam. E, além disso, por mais que elas se recuperem, ainda a gente vai ter cicatrizes na mucosa, né? É um local aí que vai ser permanentemente lesado. Até quando ela for vaca, eu abrir lá o intestino dela por algum motivo, quando ela morrer, eu vou achar essa cicatriz, que pode ser uma cicatriz antiga, não sei de quando. Aquela área vai ser menos eficiente na sua função. Então, isso é outro ponto que vocês não podem esquecer por nenhum minuto, das velocidades. Nosso foco também tem que ser nelas. Pensando aqui, que a gente chegou até aqui, então. Falei da perda d'água, falei da cicatriz. O ponto principal do tratamento da diarreia vai ser a fluidoterapia. Geralmente, a fluidoterapia oral se mostra suficiente para reverter esses quadros. Principalmente se eu pego ali no primeiro dia, quando eu já vi que teve uma mudança no score, no comportamento de alimentação, no comportamento dessa bezerra, no número de animais que eu tenho doentes, eu já falo, opa, então agora é hora de eu entrar com soro. Existem soluções comerciais, vou dar o exemplo de algumas para vocês, o Glutelac, Hidrafeed, Nurturilite, o Reviva, Calfcare, enfim,
tem uma série de produtos disponíveis no mercado que vão devolver o equilíbrio hidroeletrolítico, a energia que as bezerras perderam, né? Deixaram de ganhar, as vitaminas e os sais minerais, que são aí o coração dessa recuperação. Em contrapartida, não posso esquecer da temperatura retal. Eu vou continuar observando ela até que essa bezerra se cure. Até que eu perceba que o score dela voltou lá para o 0 ou para o 1, tanto faz. As pessoas podem chamar de 0 ou de 1. Quando o animal está doente, ele não quer saber de nada. Normalmente elas ficam deitadas, jogadas lá, com cólica, com gases às vezes. E se eu deixar o soro para ela mamar quando ela quiser, meu amigo, ela não vai mamar. Então, eu sempre peço que seja fornecido em mamadeira. Essa pessoa da foto sou eu. Cheguei numa fazenda e preparei para ela. Então, fornecido na mamadeira, de um jeito que você consiga também se aproximar desse animal e perceber se existe mais algum sinal clínico, né? Quando o reflexo de sucção está ausente, a sonda pode ser necessária, não é algo via de regra, né? Não é algo obrigatório, mas pode ser necessário, e quase sempre resolve por bem. Quase sempre na sonda vai bem tranquilo, tá? Eu coloquei aqui uma continha para vocês da fluidoterapia, onde a gente estabelece aí 8% de desidratação, assume que seja 8, né? Mas pode pôr 5, pode pôr 9, pode pôr o valor que vocês acharem aí na clínica que está demonstrando, tá? E aí faz vezes o peso. Esse volume, eu vou dividir ele em até 2 fornecimentos. Por que 2? Ah, porque ela não vai conseguir mamar tudo em um só? Também. Mas eu peço sempre que façam em 2, porque a gente consegue observar o animal mais de uma vez ao dia. Então, eu vou dar leite uma vez, soro uma vez, leite de novo e soro de novo. Sempre com intervalo entre 2 horas. Então, eu acabo obrigando o funcionário a ficar próximo desse animal, né? A ter que ficar ali atento em como que ele vai dar continuidade aí no tratamento. Fugiu a palavra. O maior problema da desidratação é quando ela evolui para uma acidose. Aí eu posso dar um abraço nos 2 gaiteiros que eu tiver por perto, porque as consequências vão ser muito grandes. Tem a diminuição do volume extracelular, os íons sódio e potássio estão tudo trocado, eu começo a liberar hidrogênio, levo a hipercalemia, levo o animal em uma insuficiência cardíaca, às vezes eu nem sei que ela está com diarreia, eu vou abrir ela, tá lá com o coração com achado, né, compatível com insuficiência cardíaca. É bem importante a gente não esquecer que o bicarbonato também é perdido nas fezes, e além disso, pode sim ser absorvido, pode ter, né, absorção dos ácidos que foram produzidos na fermentação, o intestino já não está trabalhando legal, então começa aí mais uma bola de neve. Infelizmente, quando os animais já estão nesse quadro aqui, como da foto, é muito difícil reverter. Essa bezerra, ela tinha problema aqui, ó. Vamos ver se vocês vão enxergar. Ela tinha poliartrite, tanto no membro anterior quanto no posterior. E ela também estava doente de diarreia. E todos esses íons aí que foram perdidos, eles precisam ser repostos, né? Repostos o quanto antes com soluções de qualidade. Porque senão eu vou ter isso aqui, ó. Primeiro eu tenho a diarreia. Eu tenho diminuição do volume plasmático. Diminuo a pressão arterial. Consequentemente, o rim e os tecidos já começam a ficar prejudicados. Aumento meu hidrogênio na circulação. Metabolismo anaeróbico, vocês já sabem o que acontece, né? Posso ter, sim, facilidade de aumentar ainda mais a minha bacteremia. Acidose metabólica, perco bicarbonato, o leite, né? Viram o ácido lático, eu começo a ter o sistema da bezerra parando aos poucos. E às vezes eu poderia consertar ele com uma hidratação na mamadeira, na maciota, bem bonitinho lá no começo, mas eu deixei passar. Quando passou disso daqui, eu já praticamente escapou do meu dedo. Então é muito difícil eu reverter sem ter que fazer uma intervenção endovenosa.
tá? E é essencial porque esses animais que já vão ter uma desidratação maior, perto aí de 10, 15%, eu já não tenho nem reflexo de sucção, talvez eu nem tenha perfusão suficiente, pensando, né, de sistema digestivo para circulação. Então, eu vou ter que fornecer aí uma fluidoterapia endovenosa. Eu deixei aqui outra conta também de como a gente vai fornecer, né? Não esquecer do volume de manutenção, 75 a 150 ml por quilo. E também posso dividir esse volume aí em 2 ou em até 3 horários aí para que eu possa estar observando esse animal também, certo? As soluções mais comuns, ringer com lactato, quando eu tenho um animal aí que ainda tô conseguindo tirar ele, né, da cova, como diz. Fluidos isotônicos também são bem interessantes. E às vezes eu vou precisar fazer adição do bicarbonato na minha solução. Aí tem um cálculo bem específico para o bicarbonato. Eu não quis trazer para vocês porque fiquei com medo de confundir e ficar muita informação, vocês acabarem focando nisso. Mas fica aí para que vocês pesquisem e podem vir tirar dúvidas comigo depois no Instagram ou aqui, sei lá, onde vocês quiserem. Mas o foco tem que ser a reposição mesmo desses fluidos, certo? O ringer com lactato normalmente vai super bem, eu adoro ele, tá? Sempre indico ele. Aqui, ó, igual eu falei na última vez, os líquidos devem ser aquecidos à temperatura do corpo antes da administração, porque eu vou ter que manter aí a temperatura desse animal também. Não quero que morra de hipotermia ou gaste toda a energia que ia gastar se recuperando para aquecer aí o fluido que está entrando na corrente sanguínea, tá bom? Esse é o ponto legal de não esquecer. Em relação às opções de tratamento, as diarreias de origem bacteriana, é um pouco complicado a gente saber exatamente quantas estão cursando, se é só uma, se é duas, se é três, como é que eu vou ter certeza disso, né? Então, assim, lanterna para utilizar antibiótico é a febre. Percebi que o animal está com febre, por mais que não pare de mamar, por mais que não desidratou, eu preciso agir e agir rápido. Como eu falei para vocês lá atrás, o cripto hoje é o maior pesadelo nas fazendas, gente. Vocês não têm noção do estrago que ele faz e o quão difícil é controlar esse bicho, né? Principalmente porque não existe um tratamento com antibióticos e é caríssimo as alofuginonas que a gente usa para tratamento do Cryptosporidium e muitas vezes não é eficaz. Então acaba sendo o controle realmente a melhor opção. Em relação à antibiótico terapia, a gente não pode esquecer que além dos benefícios, ela tem consequências terríveis para a microbiota e também para a resistência. Então, às vezes, a gente escolhe um antibiótico, dá um tiro de canhão numa formiga e mata a bactéria, mas mata as bactérias boas também que moram lá dentro, que também são importantes para a bezerra, e também tem a sua função como probióticos, né? O intestino, a gente já sabe, na medicina humana e na medicina veterinária, é o segundo cérebro. Os hormônios têm influência, toda a parte fugiu a palavra agora, de circulação hormonal mesmo, eu já digo, dos nossos reprodutivos, os hormônios do estresse, tudo tem relação com o intestino. O metabolismo das gorduras, que são as capas aí dos nossos hormônios. A microbiota também produz uma camada de muco em cima da velocidade. Depois eu posso até mostrar para vocês um quadrinho que tem. Então, ela faz tipo uma capa protetora, assim. Então, evita também que esses agentes entrem com mais facilidade, que a água seja perdida com mais facilidade. Então, não posso esquecer de preservar a minha microbiota, tá? O que todo mundo adora saber, né? Ai, qual é o antibiótico que você mais indica? Qual que é o melhor? Qual que é o pior? Larará. Então, assim, temos que pensar no arroz com feijão. Vamos usar sulfacultrimetropin, ou uma enrofloxacina, ou ceftiofur. Todos esses três são muito bons. Não tem necessidade de eu usar penicilina no primeiro momento, né?
penicilinas, ou streptomicinas, ou antibióticos, perdão, ou antibióticos que peguem uma gama muito gigantesca de micro-organismos, porque às vezes eu vou dar um tiro de canhão e quando eu precisar usar, aí não vai funcionar. Eu vou fazer o quê? Vou chorar igual a Carminha? Vou ficar desesperada? Então, não adianta, tá? Então, o sulfa com trimetoprim eu gosto bastante. Geralmente eu indico ele por primeiro, usado aí por pelo menos 3 dias. Na bula, muitos medicamentos colocam que tem dose única ou uma aplicação a cada 2 dias. Isso fica muito a critério do veterinário. Esqueçam a bula, pelo amor de Deus. Eu sei que ajuda demais a gente, mas às vezes a gente tem que ter uma informação um pouco mais embasada e não ficar só naquele, qual dose usa? Usa a dose de bula. Qual é a dose de bula? Então, nem sempre a dose de bula vai ser o nosso melhor amigo. Prestar bastante atenção nisso, tá? Não esquecer do tratamento suporte. Por quê? Temos que tratar a inflamação. Vocês lembram, né, que eu falei que os agentes agem por inflamação, prejudicam a parede, mandam a velocidade embora? Então, se eu não utilizar anti-inflamatórios, principalmente os não esteroides, como meloxicam e flunixina, eu gosto muito dos dois. Por alguns dias, como é que eu vou ter uma evolução dessa inflamação? Como é que eu quero que o meu antibiótico haja, né? Que aquela parede tenha condições para melhorar. Então, eu preciso proteger e preservar a integridade do intestino. Então, usar um desses dois aí por 3 a 5 dias é bem legal também. As vitaminas do complexo B, principalmente B6 e B12, comercial, catosal, rubralan, a própria monovim B12, catofós, todos esses têm o seu papel, têm o seu valor. Eu gosto muito, muito mesmo de usar eles. Praticamente, esse slide é praticamente o suporte de todos os meus tratamentos, seja tristeza, seja pneumonia, seja unha encravada, o que for. Eu sempre gosto de manter esse protocolinho como peça-chave. Outro ponto, leite. Muita bezerra com diarreia. A pessoa vai lá e corta o leite e me liga faceiro. Mariana do céu, você não vai acreditar. Parei de dar o leite, diminui 2 litros, parou a diarreia. Você acredita? Daí eu falo, eu acredito. Se não entra, não sai. Como é que você quer que ela tenha diarreia se não tá entrando nada, né? Então, além do leite ser aí 87% do leite ser água, eu preciso dos nutrientes que tem dentro dele. Eu preciso manter a minha bezerra nutricionalmente fornecida, vamos dizer, enchida de leite, bem no português do mato falado. E usar os probióticos, né? Pra gente repor os amigos que nós perdemos, aqueles que moram lá dentro do intestino, que vão fazer um papel super, super importante, tanto os pré quanto os pró. O pré-biótico dá condição para que os probióticos continuem se desenvolvendo. Exemplo, leveduras, tanto vivas quanto mortas, e as bactérias, os lactobacilos da vida, nossos migos, os Yakults. Às vezes eu até indico Yakult, viu? A fazenda minha comprou uma vez uns de litrão e a gente dava aí por pelo menos uns 3 dias, porque a gente não tinha naquela cidade uma loja agropecuária que vendesse as pastinhas de probiótico, então a gente usou o que tinha na mão. Então, assim, deu certo e funcionou. Até iogurte natural eu já vi uma fazenda dar para as bezerras, funciona também super bem. Ah, mas agora vocês devem estar falando, né? Mas então ficou fácil. Só corrigir a desidratação, controlar a bacteremia, restaurar a homeostase, né? Devolver a biota, manter a dieta líquida. Putz, mas então por que será que tanta gente não tem sucesso no tratamento? E aparentemente é uma coisa tão simples, né? Se são pontos que estão na nossa cara, só não vê quem não quer. Por que será que as pessoas têm tanto problema no bezerreiro e não resolvem?
Já tá acabando. O Michael escreveu para mim, não te ouço. Acho que ouviu. Agora foi, beleza. Mas então, vamos lá. Ufa, tive que rotear do meu celular. Vamos torcer para o 4Gzinho valer o preço que eu pago nele. Então, assim, será porque tanta gente não tem sucesso no tratamento? Se, pelo que você me explicou aqui, é fácil, né? É só eu seguir aí essa risca, a Nazaré fazendo conta, e dá tudo certo. Mas é porque a cabeça das pessoas, ela é assim, ó. Na prevenção, tudo é caro. Na doença, tudo é barato. Quando a gente tem uma vacina, por exemplo, custando R$10, ela é cara. Mas se eu precisar de um antibiótico de R$200 para tratar, opa, preciso viver, preciso sarar, acaba ficando barato. Então, nós temos que trabalhar ao contrário. Nós temos que trabalhar para que o nosso cliente, nosso produtor, nosso funcionário seja treinado para pensar na prevenção, porque é muito mais barato prevenir. Eu tenho um cliente que diz, Mariana, toda vacina que você me disser é barata, porque para eu tratar isso o problema é maior. Então, quando o cara entra nossa, já estamos na frente. Alguém entrou aí? Alô? Vamos lá. Focados na prevenção. Falta pouquinho, gente. Só mais 5 slides. Foco na prevenção. Vacinar essas vacas no pré-parto. Coli, rotavírus, salmonela, clostridiose, enfim. Eu coloquei aqui embaixo alguns exemplos para vocês dessas vacinas que eu mais uso no dia a dia. A principal delas é a Skullguard. Ela deve ser feita na secagem da vaca, 60 dias antes do parto e 30 dias antes do parto, um reforço, para que eu tenha esses anticorpos produzidos e enviados para o colostro. Esse é o ponto principal, mais importante, que eu quero que vocês não esqueçam. Eu só vou ter colostro bom se eu tiver feito a vacina e, além disso, se esse animal estiver saudável. Porque não adianta nada eu aplicar uma vacina cara numa vaca que está doente ou numa vaca que está desafiada, com tristeza parasitária, com doenças metabólicas, com enfermidades que vão atrapalhar ela a produzir esses anticorpos para mandar para o colostro. Tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa, respeitar a colostragem. Não adianta eu vacinar, não adianta tá tudo certo, ter e não fornecer corretamente. Guardar o colostro em garrafa de Coca-Cola sem lavar, fornecer em mamadeira suja, fazer o sarceiro da vida, não adianta nada, tá? Vazio sanitário, também é muito importante, já comentei sobre isso. Vassoura de fogo, passa fogo, quebrar o que puder quebrar dessa parede, desses micro-organismos através do fogo. Manter a qualidade da dieta líquida dessas bezerras também é muito importante. Como eu já falei lá atrás, tanto na qualidade do sucedâneo, quanto na qualidade do leite que vai ser fornecido para esses animais, tá? E não precisava nem falar, mas isso já estava subentendido, mas é extremamente importante falar de higiene, desinfecção, sanidade do bezerreiro como um todo, escolher bem os desinfetantes, saber com qual deles que vai agir, na qual bactéria que eu mais convivo, quem é o meu agente principal, como é que eu vou me virar com isso. Não é pegar aqui boa e achar que aqui boa vai fazer milagre. Às vezes eu preciso usar um desinfetante mais fortinho, uma coisa mais pesada, né? Um CB30, um dióxido de cloro, um desinfetante daquele da linha de suínos, que é o Virkon, que eu também sempre indico. Isso é para tudo, para os baldes, para os bicos, para a mamadeira, para as casinhas, para as gaiolas, enfim. Em tudo, não posso esquecer de nada. E rotação dos piquetes de nascimento ou baias de parição. Não deixar sempre no mesmo local e tentar desinfetar da melhor maneira possível, seja até mesmo com cal, seja fazendo uma baia, seja trocando essa cama, tá? Essa parte do nascimento é bem importante e é um divisor de águas, sério mesmo. Se eu pudesse falar só um slide, como que eu vou ser eficiente no tratamento das diarreias, seria esse daqui. Porque se a gente não fizer a prevenção, o tratamento não vai adiantar de nada. E eu não quero que vocês sejam veterinários de apagar fogo. Não quero que vocês sejam especialistas em antibióticos. Ou
que vocês sejam os melhores em passar soro endovenoso numa bezerra ou transfusão de sangue. Nós temos que trabalhar na prevenção. O papel do médico veterinário é esse. Trabalhar pela saúde, não pela doença. E dos médicos também. A gente vai no médico pela saúde, não é pela doença. Não é só pela doença. Então, a gente tem que começar a treinar a nossa cabecinha a pensar ao contrário. Pensar na prevenção, a pensar em como que isso vai impactar na vida do meu animal e no bolso do meu cliente, enfim. Isso aí já ficou até demais. Falei. E quando o básico tiver 100%, aí a gente pode pensar em inventar moda. Posso pensar em um alimentador, eu posso pensar em mudar a estrutura do meu bezerreiro, em contratar mais uma pessoa, em, sei lá, comprar um milk bar, por exemplo. Quando o meu manejo estiver bem redondo, o meu básico estiver bem feito, o arroz com feijão bem feitinho, aí eu posso fazer o que eu quiser. Isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe, né? Teoricamente, dentro da gente, a gente tem um monte de coisas guardadas que vão facilitar a gente no dia a dia a tomar decisão. O bom senso, né? Isso chama bom senso, noção. Sem noção, o mundo tá cheio. Eu não quero que vocês sejam mais um, né? Que vocês estejam aptos para chegar e falar, bom, isso aqui não é possível, isso aqui tá errado. Se viu o bezerro tomar leite numa mamadeira suja, isso é o básico, isso que eu digo, tá dentro da gente. E às vezes eu vejo isso no dia a dia, eu falo, você tomaria nesse copo? Ou você daria essa mamadeira pro teu filho? Às vezes dou uma pelada, porque também a gente vê de tudo. Mas é necessário. E igual eu falo no Insta sempre, né? A gente tem que guardar algumas coisas no coração, porque só na cabeça não adianta. Então, assim, foquem na hidratação. Hidratar, hidratar, hidratar. Os animais morrem de desidratação. Em consequência, pode levar a acidose, que fica perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tomar atitude o quanto antes. E para isso a gente precisa treinar o funcionário, treinar o nosso colaborador, treinar a pessoa que vai continuar na fazenda quando a gente entrar no carro e for embora. Não achar que veterinário tem olhos e ouvidos em todos os lugares, porque não tem. Então, a gente tem que deixar informação para essas pessoas e também aprender com eles. Porque às vezes eles conhecem o animal, às vezes não. Com certeza eles conhecem o animal, que eles trabalham muito mais do que a gente. Então, às vezes o animal não tem febre, não mudou o score, mas ele murchou a orelha, ele demorou mais do que o normal para mamar, ele ficou prejudicado um dia, dois. Então, ouçam essas pessoas também. Treinem essa equipe, mostrem a importância de um tratamento bem conduzido. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A prevenção é fundamental, mas sozinha ela não vai funcionar. Não adianta eu achar que eu dei o colostro e é suficiente. Não adianta eu sonhar na minha cabeça que só a vacina vai ser, nossa, já posso dormir com o travesseiro bem fofo, tranquila, que está resolvido. Não é isso. É uma soma de fatores, mas sozinha ela não funciona. É a mesma coisa que eu tapar o sol com a peneira, tá? O sucesso vai depender de você. Então, seja diferente da maioria. Seja o veterinário que salva, mas aquele que salva porque ele não deixou chegar no ponto de precisar medicar. Não deixou chegar no ponto de precisar tomar uma atitude drástica, de perder um animal. Muito ruim quando a gente perde um paciente. Eu perco sempre os pacientes, porque diarreia, às vezes, quando eles me avisam, já está muito sério, a gente não consegue fazer nada. Mas todo mundo tem que perder, mas a gente tem que perder o mínimo possível. Um animal que deixa de morrer paga a conta dos outros. Paga a vacina, paga o soro, paga o tempo que você gastou ali cuidando desse animal. Paga tudo, gente. Não tem preço. Tá? E escutem os funcionários das fazendas. Prestem atenção no que eles têm a dizer. As pessoas que convivem com vocês, com quem vocês fizerem estágio, porque eu acredito muito nessa frase. Ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, todo mundo tem algo diferente para te ensinar. Algo que você, às vezes, não percebeu. Algo que você não viu, que o outro viu. Né? Então, tem que dar valor nesses pequenos detalhes e ouvidos também àqueles que estão no campo muito antes até da gente nascer.
Eu tenho 27 anos, tinha um funcionário que trabalhava na fazenda que eu estagiei há 32 anos. Então, não adianta eu querer, às vezes, usar os meus poucos anos de estudo, de formatura, enfim, para justificar alguns manejos, tá? Acho que essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Peço desculpas por ter me alongado, acho que falei até demais, mas avisei ele que talvez eu ia demorar, eu me empolgo um pouco. Mas quero agradecer vocês que ficaram aqui até o final, pela disponibilidade. Eu acho que não tem nada mais precioso do que o tempo para a gente entregar para outra pessoa. Então, agradeço vocês por estarem aqui. Espero que eu tenha contribuído em um pouquinho, pelo menos, com cada um. Agradeço de coração, tá bom? E vocês me inspiram a ser melhor, a querer ensinar, a me fazer entender por qualquer pessoa, tá bom? Então, agradeço muito vocês por isso. Eu vou começar respondendo as perguntas. Alguém quer falar? Michael? Deixa eu agradecer, então. E agradecer você, Mari, pela palestra incrível que você trouxe aqui para nós. Agradecer por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui hoje, mesmo com todas as intercorrentes aí, os intempéries que a gente está vivendo. Acho que isso só reitera, né, a excelente profissional que você é e a qualidade dos posts que você faz no Instagram. Convido a todos também a seguirem lá no Instagram, o Bezerrinsta, um conteúdo de boa qualidade. Ela vai desde a etiologia até o tratamento, com várias dicas de vivência dela. Acho que exemplar esse teu trabalho. O Luiz falou super bem de você e é isso aí. Ele é um querido. Eu até mandei, eu filmei a apresentação e mandei para ele. Falei, Fer, eu fiz aqui, depois eu te passo a foto do Insta dele. Ele é muito querido. Mas é isso, Mari. Muito obrigado. Eu vou te enviar seu certificado. Sobre o certificado dos alunos, a gente vai pedir um pouco de paciência, em torno de 7 dias úteis, porque a gente vai entrar em semana de provas na nossa universidade. Daí vai ser bem corrido. Tá? Mas o seu eu envio hoje mesmo. Certo? Obrigado beleza. a todos que ficaram. Acho que a Mari vai responder algumas perguntinhas. Eu vou responder. Tem mais alguma pergunta que acho que eu não sei se eu não vi? Você me mandou todas? Eu te mandei algumas ali. Todas não deu tempo de anotar, mas tem essas ali que eu te enviei por último. Se você quiser, eu posso ler aqui algumas. Agora eu achei. Isso. Ali naquele balãozinho. Eu acho. Mas aquelas que eu te mandei no WhatsApp são as primeiras lá. Acho que só tem mais umas 2 ou 3 que eu não mandei no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. A gravação, gente, tá disponível sim. Vocês fiquem à vontade para usar para o bem. Só preciso ver com o pessoal sobre essa questão de mandar, né, os links certinho. Como a gente vai estar meio atolado essa semana, a gente acho que vai conseguir compartilhar só, não garanto, né, tipo hoje ou amanhã. Aqui, ó, cheguei aonde você parou de me mandar. Quantas vezes passa o iodo, Priscila? Quantas vezes você vai passar o iodo, Priscila? Importante lembrar que é até secar, tá? E que essa estrutura seja palpada diariamente, até o animal ter aí em torno de 15 dias. Eu até coloquei aqui, mas acho que eu também devo ter passado ligeiro. Ver se eu acho. Aqui, ó. Palpação diária do coto umbilical e até secar mesmo. Pelo menos 2 vezes por dia, por 3 a 5 dias, tá? No caso do colostro guardado, quanto tempo pode ficar no banco? Então, você vai anotar aqui a data, 4 de dezembro, por exemplo, a qualidade, 25%, e o volume, 2 litros. Vou guardar num freezer desse vertical ou daquele horizontal. Pode guardar por até 1 ano. Fique bem armazenadinho, pode durar até 1 ano. Leite de descarte, eu falei. No Paraná, Maria Vitória, eu fui para Vitimarçum uma vez e tem um laboratório lá que utiliza, que avalia as fezes, tá? Também é bem legal, ela chama Luciana. Eu até vou procurar a foto do cartão dela, que eu tenho no meu celular. Depois eu vou postar lá no Insta. Você já ouviu falar do umbitrate? Não, nunca ouvi falar, mas provavelmente é uma estrutura, uma
solução glicerinada, porque esses que não são do iodo, eles também são glicerinados. Ou pode ser clorexidina, que também funciona, mas eu ainda prefiro o iodo, tá? De 7 a 10%. Leite de descarte de antibiótico. Ah, Juliana, eu prefiro aí pelo menos uns 3 dias para descartar. Eu acho que a carga é bem alta. Vacas com bezerro no pé, que estão lambendo sal branco, também ocasiona diarreia em bezerros? Nunca vi falar. Nunca ouvi falar, de verdade. Normalmente, Sara, as vacas com bezerro ao pé, por exemplo, as vacas de corte, às vezes as bezerras têm diarreia porque acabam mamando muitas vezes ao dia em um volume muito alto. As vacas que são muito leiteiras, as vacas curraleiras, que a gente fala de corte, elas produzem até 20 litros por dia. A bezerra, enquanto estiver leite, ela vai mamar. Né? Então, elas às vezes mamam em intervalos curtos, quantidade alta. Pode ser, sim, também contaminação, mastite, às vezes pós-parto. Então, não só o sal branco, isso eu nunca ouvi falar. Pode indicar um bom soro oral? Putz, esqueci de falar disso, do soro caseiro. O soro oral comercial, Nutrolite, da Nutron, Hidrafeed, acho que é da Ipra, Glutelac, da Bayer, Reviva, da Tral, todos bons. O soro caseiro, também tem lá no meu Instagram um destaque escrito soro, tá? Lá tem uma receitinha. O soro caseiro para as bezerras com açúcar de cana eu não posso usar, porque elas não têm a enzima que digere esse açúcar, então acabam aumentando a diarreia e por aumentar a osmolaridade eu vou ligar meu computador na tomada. A osmolaridade desse soro. E aí meu problema é bem maior, porque eu não vou ter a diarreia só pelo agente, vou ter a diarreia por um soro ruim. Deixa eu ligar aqui na tomada. Para nós continuar a responder. Peraí. Vamos lá. A outra pergunta. Soro, já falei. Uma bezerra desse caso de poliartrite, caso consiga recuperar, é possível quantificar a futura perda da produção? A produção dela vai ser tanto direta quanto indireta. Ela vai ter uma perda não só da conformação corporal, mas também vai ter atraso reprodutivo, ela vai ter um score corporal menor, né? Uma imunidade mais prejudicada. Então, assim, bola de neve. Mariana, você pode explicar a vacina pré-parto? Quantos meses antes? Não entendi muito bem. A vacina, a Mariana, minha xará, respondeu ali. Então, elas são usadas 60 dias antes do parto, a primeira dose, e 30 dias antes do parto, a segunda dose. Vou colocar aqui para vocês de novo. Aqui. Algumas vacinas, por exemplo, a Rotavec, ela é dose única, tá? E a bula dela diz de 12 semanas até 3 semanas antes do parto. Mas eu sempre peço que faça pelo menos 6 semanas antes do parto, para garantir que a imunidade vai ser produzida e poderá ser enviada para o colostro. Então, 60 dias antes do parto, no protocolo de secagem, eu faço a primeira dose, e 30 dias antes do parto, na entrada do lote pré-parto, eu faço a outra dose. Precisaria diluir o chamito? Não, eu dou ele inteiro mesmo. Acho que acabaram as dúvidas, gente. Muito obrigada, viu, pelos elogios aqui eu recebi, Gabriela, Ana Carolina, Maria Vitória. Eu adorei estar aqui com vocês. Me desculpe pela minha internet, por algum galo cantando cachorro que vocês ouviram, por acaso, atrás aqui do som. Espero que vocês tenham aproveitado. E fiquem à disposição, eu me coloco à disposição de vocês lá pelo Insta. Vou deixar aqui meu telefone no final da palestra. Se vocês quiserem me mandar um WhatsApp, eu costumo responder todo mundo, gente. Não deixo ninguém sem resposta. Eu acho que isso é muito chato. Quando a gente quer falar com a pessoa não responde. Então, eu sou muito acessível. Vocês podem me mandar, eu tô à disposição. Alexia, em relação ao corte de umbigo, quando for grande, cortar assim que nascer ou esperar algumas horas? Pode cortar antes de começar a cura, tá? Preste atenção na tesoura que vai usar. Essa tesoura tem que estar bem limpinha e tem que ser só para isso. Evitar usar canivete ou qualquer coisa do tipo. Tenho que sair, agradeço, eu que agradeço.
Não entendi que quando fornecer o leite de descarte, optar por um leite que tem alta CCS. Alexia, o leite de alta CCS normalmente é descartado nas fazendas. Por quê? Porque os laticínios pagam muito pouco por esse leite. Eles penalizam o produtor pelo leite ser CCS alta. Então, ele teria um valor mais interessante de ser utilizado para as bezerras do que para vender, tá? Então, por isso que ele é a prioridade aí de uso dentro das fazendas em geral, porém sempre pasteurizado. Bem utilizado a pasteurização, tá bom? Acho que consegui responder todo mundo, né? O presidente, você tá aí ainda ou já saiu? Ele tinha que sair, me avisou. Não, Então não, ainda não fui. Mas, nossa, Mari, parabéns. Muito obrigado mesmo. Demais. Obrigada Espero a que a você. gente faça próximos eventos, inclusive. Podem contar comigo. Eu tô aqui em Castro por um período. A gente que é de Curitiba vai ficar difícil até buscar um pouco, às vezes, palestrante de leite, né? Daí a gente até trouxe para o pessoal aí. Sim. É muito bom, porque... Não, e sem falar tiver... que... Pode falar. Pode falar, que a minha cortou. Pode falar. É que nem eu te falei, né? Na faculdade não tem muita gente de leite, nem de gado, né? Por assim dizer. Então, trazer novos nomes aí é sempre muito bom para eles conhecerem mais, terem mais acesso. Até o pessoal ali, eu vi que tinha alguns calouros na palestra, né? Até é bom que eles conheçam mais e se interessem por essa área. Os calouros, às vezes, estão na hora para conhecer outras coisas, né? Outras realidades que às vezes não tem na faculdade. E é bem legal mesmo essa interação. Acho que o troca de informação é muito válida. Eu adoro passar o que eu aprendo, o que eu construo aos poucos, enfim. Não existe verdade absoluta, mas a gente tenta trazer o mais fiel possível, né? O que a gente estuda e acredita. Tá bom? Não, foi excelente. Obrigado, viu, Mari? Ficou até mais leve com esses teus memes aí. Pode contar comigo sempre. Oi? Obrigado. Ficou mais leve com esses memes seus? Ai, eu adoro essas funguices, mas não é sempre para usar, né? Eu não posso usar isso numa fazenda, por exemplo, né? Mas como nós estamos aqui entre colegas, acho que não tem de dar uma relaxada. Sim, tá bom? Obrigado, viu? Tchau, tchau, Obrigada pessoal. A você. Obrigado a todos que ficaram no canal. Tá bom. Obrigada a você. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.